Boa noite, pessoal. Essa aqui é a palestra sobre relação proteína-energia que eu vou dar para a Universidade Alfa Unipac. É uma palestra e eu vou tentar passar todo o conceito por trás aí da relação proteína-energia. Trouxe aqui uma apresentação para fazer para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elaine. Eu vou entrar aqui primeiro com a Karina, né, no começo, e aí depois eu vou fazer a apresentação. Sejam todos bem-vindos. Podem compartilhar a live aí com quem vocês acharem que quer conhecer um pouco mais sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Eu já estou vendo que tem várias pessoas aqui entrando que já aplicam o protocolo PE, então vai ser bem bacana. Deixa eu ver se a Karina já está aqui. A Karine, né? Aí eu convido ela. Acho que ela ainda não está aqui. Bom, vou esperar mais um pouquinho, mas para explicar, né? É principalmente voltado para estudantes de nutrição essa live. Então, ela talvez seja um pouco mais técnica do que as lives que eu costumo dar. Eu vou tentar passar um pouco de toda a teoria por trás da relação proteína-energia. Geralmente eu vou mais para a parte prática, mas hoje eu vou focar mais nessa questão do porquê. Por que o protocolo P funciona e da onde vem isso. Não é um negócio que eu inventei, obviamente. Então, é isso aí. Boa noite para todo mundo. A Karine, né, que ela é a coordenadora de nutrição da faculdade, ela ainda não entrou aqui. Acho que ela não entrou. Quando aparecer, dá um oi aí. Apesar que eu não tô conseguindo... Cadê? Deixa eu tentar chamar ela. Acho que ela não tá aqui não. Agora ela tá aqui. Vamos ver. Bom, entrou. Karine, se você tiver... deixa eu tentar te chamar aqui, peraí. Aê, acho que agora deu certo, hein? Agora deu. Boa noite, Tudo. Karine. Boa noite, Felipe. Tudo jóia? Tudo e com você? Tudo bem. Te falei que ia ter plateia, né? Eu vi, tá entrando bastante gente aí. Queria agradecer pelo convite, fiquei bem surpreso até com o convite. E conta um pouquinho aí do por que você resolveu me chamar, ou o que você espera que eu conte aqui na aula. Isso, beleza. Eu gostaria primeiramente de te agradecer, né, Felipe, por ter aceito o meu convite. É claro que foi uma ideia, essa ideia surgiu quando eu fui ver o seu perfil, acho que você postou alguma coisa, eu entrei e me interessei, né? Então, assim, o profissional nutricionista, quando a gente pensa em formação, né? Formação e informação, a gente tem que saber filtrar informações, né? Óbvio. E também tem que, como eu tinha falado com você anteriormente, capacitar nossos alunos de acordo com o que tem de novo, que talvez não seja tão novo, mas que não é praticado, né? Então, nós fizemos uma reunião com os professores, né, com o núcleo docente estruturante do curso, e nós achamos, assim, preparando o semestre, olhando algumas lives, e aí mostrei para as outras professoras também, a Elaine está aqui, que é professora nossa do curso, que também manteve contato com você, a professora Cleide, também a nossa supervisora de estágio, Pamela, e aí nós reunimos e achamos muito interessante que os alunos conhecessem o que é esse protocolo PE, proteína e energia. Inclusive, hoje eu abordei com eles em sala de aula, nós falamos um pouquinho da síndrome metabólica, e vimos, assim, que tem algumas diretrizes que elas estão defasadas.
Porém, a gente precisa trabalhar as diretrizes e ver o que que tem, o que que a gente encontra disponível, o que que tem que realmente tem uma fundamentação, é embasado, né? Tem um embasamento científico e que quando eles forem para o mercado do trabalho, eles vão precisar entender, né? Então, a ideia nossa é que nossos alunos e os demais profissionais que foram convidados aí para assistir a live, eles tenham esse conhecimento do que vem a ser esse protocolo, né? Que não é um protocolo novinho, né, Felipe, mas que você com essa boa vontade aí, está disposto a falar para os nossos alunos. Eu te agradeço e está todo mundo ansioso por conhecer. Viu? Muito obrigada. Obrigado pelo convite de novo. Vou tentar passar aqui tudo o que eu sei sobre isso e mostrar principalmente o fundamento. Eu acho que não é uma coisa que seja contra tudo que já existe, pelo contrário, é mais uma adaptação, um aprimoramento, né? Bom, então, acho que já dá para eu começar aqui, né? Eu vou fechar a sua janelinha aqui para eu poder colocar os slides. E aí, no final, eu vou abrir um espaço para perguntas e eu posso te chamar de novo se você quiser falar alguma coisa. Pode ser assim? Claro, claro. Ótimo, Felipe. Obrigada. Tá bom. Manda Obrigado. ver que a galera tá ansiosa. Vamos ver, então. Obrigado. Bom, vamos lá. Relação proteína-energia. Meu nome é Felipe Cajano, para quem não conhece. Eu sou estudante de nutrição também, só que nutrição é minha segunda faculdade. Eu comecei a estudar nutrição, a fazer a faculdade de nutrição, pelo interesse que eu já tinha de nutrição. Então, eu já estudo nutrição há muito mais tempo do que eu estou na faculdade de nutrição. Então, a faculdade de nutrição foi meio que um desdobramento de tudo que eu estudei por conta própria, e aí eu entrei na faculdade. E eu acabei criando o protocolo PE, que eu já tive mais de 500 alunos, e com bastante sucesso, né? Até algumas pessoas estavam comentando aí no começo da live. E eu queria convidar vocês aqui, principalmente os profissionais e os alunos de nutrição, a tentar ter um olhar diferente em relação à nutrição. É só isso que eu gostaria de pedir para vocês. Tentar ver de outra forma. Vamos dizer assim, de uma forma invertida do que normalmente se vê. Convido vocês a olharem por um outro ponto de vista. O que é comum, né? Ou o que acontece, vamos dizer assim? Excesso de calorias leva a um excesso de peso. Isso aí eu creio que é um fato. E tem muitos estudos que mostram isso. E eu acho que isso nem está aberto à discussão. Com excesso de calorias, você vai ganhar o excesso de peso. Só que uma coisa que se pensa pouco, eu como tenho experiência que eu também estou na faculdade, né, de nutrição, e a gente não discute muito isso lá na faculdade. Acho que até agora nunca foi discutido. O que leva a esse excesso de calorias? A gente sempre vê muito aqui que o excesso de calorias leva ao excesso de peso, mas vê pouco aqui o que leva ao excesso de calorias. E tem uma área de estudo que estuda justamente isso, que é a ecologia nutricional. É um termo pouco conhecido no Brasil, inclusive entre pessoas de nutrição e médicos, mas é uma área com muito estudo. Então eu vou primeiro aqui passar algumas referências, quem quiser estudar depois ou pegar livros, aproveita agora para de repente tirar algum print, alguma coisa assim. Tem esse livro aqui chamado The Nature of Nutrition, que é um livro bem denso sobre esse assunto, mas ele é bem raro, né, de se conseguir. E esse mais recente, dos mesmos autores, que é Eat Like the Animals, ou Coma igual os animais. O que a natureza nos ensina sobre a ciência de comer saudável, vamos dizer assim. Esse livro é fácil de conseguir, inclusive eu pedi o meu ano passado, tenho ele aqui, só tem em inglês. E ele foi escrito por esses dois professores PhDs de Sydney, lá da Austrália, o Simpson e o Haubenheimer. E eles são dois biólogos, eles não são médicos, e eles não trabalham com nutrição, com emagrecimento, eles são dois biólogos
trabalham com animais e tal. Mas justamente por isso que eles de repente conseguiram ter essa visão que as outras pessoas não estavam tendo. E eles começaram a pensar o seguinte: por que que os animais comem do jeito que eles comem? Por que que um animal come aquilo naquela quantidade, daquele jeito? Por quê? E a hipótese nula é que eles simplesmente comem o que tem à disposição. Por que que o leão come o boi? Porque tem o boi na frente dele e aquilo que ele come. Por que que a formiga come o açúcar ali? Porque é o que tem na frente dela, é o que ela come. Eu não sei se vocês conhecem o termo hipótese nula, mas é uma coisa que vocês podem anotar para pesquisar também, que é um conceito aí da ciência, que sempre que você vai testar alguma coisa, você tem que sempre ter o pensamento que, na verdade, isso não vai funcionar. Essa é sempre a hipótese nula. O estudo tem que mostrar alguma coisa fora do comum para você, ao invés de considerar a hipótese nula, considerar a hipótese nova. Então, uma hipótese nula muito razoável era que os animais simplesmente comem o que tem na frente. Eles não selecionam muita coisa. E como eles são biólogos, eles estudam muitos insetos, eles resolveram investigar o que que um gafanhoto come, como que é a alimentação de gafanhotos. E eles fizeram tanta observação como depois fizeram um ensaio clínico. Eu vou contar aqui depois para vocês. Primeiro, eles estavam discutindo, tem até ali no livro, por que que os gafanhotos andam em bando. E é uma coisa que às vezes a gente não sabe por quê, mas observando, eles viram o seguinte: quando os gafanhotos andam em bando e alguns gafanhotos morrem, os gafanhotos que vêm atrás comem os gafanhotos mortos. Então, eles andam em bando para poder comer um aos outros quando eles morrem. E o gafanhoto é muito conhecido por atacar plantações e tal, né? E nessas plantações que eles comem, eles obtêm carboidrato. Agora, proteína, eles obtêm quando eles comem outros bichos, por exemplo, outros gafanhotos. Então, eles já acharam isso muito interessante, quando eles começaram a observar os hábitos alimentares dos gafanhotos. Então, eles resolveram fazer um ensaio clínico randomizado. Eu não sei também se vocês estão familiarizados com esse termo, mas eu acho importantíssimo. Acho que todas as confusões que a gente tem em relação à nutrição, inclusive alguns erros que acabam acontecendo, é porque as pessoas não sabem muito bem quais são os tipos de estudo que existem, né? Falar, saiu um estudo, mas existem estudos que valem muito e estudos que não valem nada. O ensaio, por exemplo, vamos supor que o estudo deles era só observar os gafanhotos, e eles viram que um gafanhoto comia outro gafanhoto. Isso aí não é bem um estudo, é uma observação que eles estão fazendo. Agora, ensaio clínico randomizado é o estudo que tem o maior grau de evidência. Quando um negócio é meio que demonstrado no ensaio clínico randomizado, é uma coisa que a gente tem mais segurança para aplicar nas pessoas. Então a gente sempre tem que procurar o que tem de ensaio clínico randomizado na nossa área. Então, de repente, sai um estudo, uma notícia, ovo faz mal. Aí você vai lá e você descobre que não é um ensaio clínico randomizado. O que é um ensaio clínico randomizado? É assim, eles pegam grupos de pessoas, fecham num lugar para eliminar todas as variáveis, e um grupo faz uma coisa, outro grupo faz outra coisa, e geralmente um terceiro grupo tem o placebo. Ou seja, eles fazem alguma outra coisa para ver se dá alguma diferença também. E com inseto é muito fácil fazer ensaio clínico randomizado. Eles pegaram dezenas de gafanhotos e deram rações diferentes. Ração, tipo, em um gafanhoto tinha 3 potinhos de ração, outro gafanhoto tinha 2, outro gafanhoto tinha vários tipos de porcentagem de alimento diferente, porque eles descobriram ali que o gafanhoto ele só busca 2 tipos de nutrientes, proteína e carboidrato. Então eles misturaram vários tipos de rações para ver ali, no final das contas, quanto que cada um comia. Eles conseguiram depois pegar os potinhos, medir quanto era comido por dia, etc. E eles fizeram lá uma grande análise, botaram todos os dados no computador, porque realmente eram dezenas, talvez até centenas de gafanhotos com composições diferentes, para ver o que acontece. E aí, eles descobriram que
que os gafanhotos, eles buscam por nutrientes. Eles não comem simplesmente o que aparece para eles. Eles tentam comer um pouco de proteína e um pouco de carboidrato. Então, independente da proporção que eles colocavam ali, por exemplo, em um gafanhoto eles colocaram um potão com muito carboidrato e um potinho com proteína. Ele comia a mesma coisa que um outro gafanhoto que tinha um potinho de cada ou um potão de cada. Ele não vai simplesmente no potão e come o que tem lá até acabar. Eles sempre vão buscar um pouco de carboidrato e um pouco de proteína. E para eles, que eram PhDs, estudavam insetos há muitos anos, eles acharam isso surpreendente, porque eles mesmos achavam que o inseto comia qualquer coisa. E depois eles passaram a aplicar esse mesmo ensaio clínico a outras espécies. E eles descobriram que todas as espécies buscavam uma certa quantidade de nutrientes. Nenhum animal come por acaso que come. Até coloquei um trecho aqui do livro deles, né? E vou colocar a tradução aqui. Até as espécies de animais mais improváveis, desde as baratas até os gatos, podem usar os seus múltiplos apetites para selecionar uma dieta balanceada. É como radares que buscam nutrientes. Essa ideia de múltiplos apetites é muito importante para a gente. Por quê? No senso comum, o que a gente costuma pensar? Que a nossa fome ela é regulada pela nossa quantidade de calorias. Ou seja, se você come pouco, você vai ter fome. Se você come muita caloria, você não vai ter fome. Então, o nosso único regulador de fome é a nossa quantidade de calorias. Pensando assim, é óbvio que então quem tem que emagrecer vai passar fome. Não tem como fugir disso. Você tem que diminuir suas calorias se você vai ter fome. Mas quando a gente descobre que, na verdade, a gente tem múltiplos apetites, a gente pode ignorar essa ideia do senso comum. O gafanhoto, eu tinha comentado que ele tem 2 apetites, carboidrato e proteína. Nós, os seres humanos, somos seres mais complexos. Até agora, foi descoberto que temos 5 apetites diferentes. Carboidrato, gordura, proteína, cálcio e sódio. Eles deixam claro no livro que isso não é uma coisa fechada. Pode ser que a gente tenha mais apetites, mas é uma ciência muito difícil de ser descoberta. E para que a gente tem tantos apetites assim? Isso aí é um mecanismo evolutivo. Por exemplo, quando a gente era homem das cavernas, a gente precisava de cálcio, por exemplo, para o nosso corpo. E a gente precisava de alguma coisa que nos impulsionasse a buscar isso. Até a própria proteína, por que motivos a gente ia pegar uma lança e caçar um mamute? Precisava de um motivo muito forte para fazer isso. Senão a gente comia qualquer outra coisa ali mais fácil. E um exemplo muito visível disso são os pandas. Os ursos pandas, eles também citam esse caso no livro. Os pandas ali na China, se eu não me engano é na China, tem uma época durante o ano que eles sobem a montanha só para comer um tipo diferente de bambu. Mas para que eles fazem isso? Porque o bambu que tem no alto da montanha, ele tem mais cálcio do que o bambu que tem ali embaixo, na floresta. Então, alguma coisa impulsiona esses bichos a irem buscar esse nutriente. E nós temos isso também. Apesar de geralmente a gente só sentir fome e não saber direito o que é, a gente tem fome de nutrientes diferentes, não simplesmente fome de calorias. E uma parte importante aqui, que é o terceiro ponto que eles descobriram com os gafanhotos. Os apetites, eles competem quando uma dieta é desbalanceada. O que é isso? Numa dieta ideal, por exemplo aqui, a gente ia comer um pouco de cada desses 5 até ficar satisfeito. Só que no mundo real, nem sempre a gente vai ter à disposição todos esses nutrientes, ainda mais de forma separados. Às vezes eles estão misturados em um único alimento. Então, é comum que esses apetites vão competir entre si. Por exemplo, eu já consegui tudo de sódio que eu queria, mas eu ainda não consegui tudo de cálcio que eu queria. E ali só tem um alimento que tem muito sódio e um pouco de cálcio. E agora? Eu como e extrapolo meu sódio ou eu como e obtenho meu cálcio? Isso é quando o apetite compete. E aí cada um vai ter uma competição diferente. Lá no caso dos gafanhotos, eles tinham a competição de proteína e carboidrato. E nos gafanhotos a proteína vencia essa competição. Deixa eu explicar melhor aqui.
aqui é o gafanhoto. Ele tem um ponto ideal ali, que ele come um pouco de energia e um pouco de proteína. A energia do gafanhoto é o carboidrato. Então, quando ele come um pouco de cada, ele chega nesse ponto ideal. Mas vamos supor que ali era um dos gafanhotos que, na verdade, no estudo ali, ele só tinha um único potinho. Era uma ração que era rica em carboidrato e pobre em proteína. Mas ele ainda tinha um pouco de proteína ali. Então o gafanhoto começava a comer dessa ração e ele chegava ali naquela bolinha. Ele alcançava o que ele precisava de carboidrato. Mas ele ainda não alcançou o que ele queria de proteína. Teria que estar mais alto ali no gráfico para ter alcançado de proteína. E aí ele tem duas escolhas. Continuar comendo e exagerar no carboidrato. Ou parar de comer, não exagerar no carboidrato e não obter a proteína que ele quer. Essas são as escolhas que ele tem. E o que aconteceu foi que ele continuava comendo até obter a proteína. Tá vendo ali no gráfico que ele foi comendo até chegar ali no ponto da proteína. Só que quando ele faz isso, tudo que ele come ali depois da bolinha é carboidrato que ele não precisava, é energia que ele não precisava. E quando ele faz isso, esse excesso de energia acaba virando gordura corporal. Inclusive o gafanhoto também pode acumular gordura, ele fica mais gordinho, segundo os autores ali. E o oposto eles também viram. Um gafanhoto que tinha uma ração de alta proteína. O que acontecia? Ele comia a quantidade de proteína que ele precisava. E agora? Ele vai continuar comendo proteína para conseguir energia ou ele vai parar por aí? E eles perceberam que com a proteína era diferente. Ele parava por aí. E aí acontecia o oposto. Acontecia uma economia de energia. Então ele deixava de comer o que ele precisava de energia, e quando você não come a energia que você precisa, você usa a sua energia acumulada. E a partir daí, eles foram testar isso em outros animais, e eles viram que em muitos acontecia a mesma coisa. Aí eles chegaram a essa conclusão aqui, que eles ficaram realmente chocados. Deixa eu colocar a tradução aqui para vocês. Em um ambiente pobre em proteína, os humanos vão comer carboidratos e gordura em excesso para alcançar a quantidade de proteína. Ou seja, é como se a gente tivesse muitos alimentos, só que esses muitos alimentos têm carboidrato, têm gordura e têm pouca proteína. A gente vai fazer igual o gafanhoto aqui. Vai continuar comendo e ter esse excesso de energia, mas vai obter nossa proteína. E eles pensaram, nossa, será que isso acontece com os humanos? E eles realmente fizeram estudos com humanos. Eles levaram o pessoal ali para um hotel e cada dia no buffet eles deixavam comidas diferentes. Ia ter dia que era pobre em proteína, dia que era mais rica. E eles viram que realmente, quando a proteína era menor, o pessoal comia mais. Quando a proteína era maior, o pessoal comia menos. E o pessoal nem sabia que tinha estudo nenhum. E outro ponto importante, no entanto, quando a única dieta disponível é alta em proteína, os humanos vão comer menos carboidratos e gordura. Tem gente que já aplicou isso e sabe que acontece exatamente isso. E esse pensamento acaba mudando tudo, porque a gente começa a entender por que tem gente que come um excesso de calorias. O que está por trás disso? Quando a gente começa a analisar quais são os alimentos que as pessoas comem, parece que tudo faz sentido. Vamos dar alguns exemplos. Batata frita, 50% carboidrato, 45% gordura, 5% proteína. Pão com manteiga, 35% carboidrato, 54% gordura, 11% proteína. Nutella, 44% carboidrato, 51% gordura, 5% proteína. Então, tem 95% de energia, 5% de proteína. É a mesma composição da batata frita. Então, você percebe que são 3 alimentos, em tese, bem diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. São ricos em energia e pobres em proteína. E o que esses alimentos vão fazer? Vão fazer a gente comer mais. Porque a gente vai comer isso
e não vai ter saciedade. Por quê? Porque vai estar faltando um nutriente importante para a gente, que é a fome de proteína. Então, a gente pode tirar aquelas interrogações que eu tinha colocado ali no começo e substituir aqui. Pouca proteína vai levar ao excesso de calorias. Eu não sei se vocês percebem isso nos seus pacientes, quem é nutricionista, ou com as pessoas que vocês conversam, mas com as pessoas que eu converso aqui no Instagram, é muito comum isso. Eu acho que eu não encontrei alguém que falou que, olha, eu engordei, fiquei obeso e eu comia muita proteína. É sempre o contrário. A pessoa ganha todo esse peso comendo pouca proteína. E a partir disso, a gente consegue pensar numa estratégia com base na ecologia nutricional. E quem pensou isso pela primeira vez é esse médico americano, o Ted Naiman. Ele pensou nessa estratégia do PE, Protein Energy, né? Que é justamente, surgiu desses gráficos aqui dos professores lá de proteína e energia. Sendo que energia é carboidrato e gordura. Se a gente lembrar do que a gente aprendeu ali na faculdade, tanto o carboidrato como a gordura, eles têm função energética no nosso corpo, como se fosse o nosso combustível. Um é o álcool, outro é o etanol, o outro é a gasolina. Já a proteína ela tem uma outra função, né? Ela é a função construtora do nosso corpo. Então ela realmente é diferente dos outros dois. E qual que é a ideia dessa dieta PE, ou relação proteína-energia, né, do Ted Naiman? É foco no consumo de proteína e limitar o consumo de energia. Esses são os dois pilares. E quais são as vantagens dessa estratégia? Primeiro, a pessoa que aplicar isso vai ter pouca fome ou menos fome, mesmo diminuindo as calorias. Usando essa estratégia, como a gente está pensando aqui, ó, a gente está pensando aqui de cima. A gente não está pensando que essa pessoa consome muitas calorias, ela tem que diminuir as calorias dela. A gente está olhando de um outro ângulo. Essa pessoa está consumindo muitas calorias porque está comendo pouca proteína. Então, se ela comer mais proteína, ela vai consumir menos calorias. Então, na prática, o que acontece com a maioria das pessoas, assim, quase todo mundo que aplica essa estratégia, ela vai passar a comer mais proteína e vai começar a comer muito menos no geral do dia. Então, é uma forma que você está diminuindo as calorias daquela pessoa sem que ela passe fome. Porque é muito fácil você fazer alguém comer menos caloria. Agora, o que não é fácil é a pessoa comer menos e não ter fome. Só que quando a gente pensa através desse olhar, acaba sendo uma coisa natural, porque o que a pessoa está comendo é o que vai fazer ela comer menos caloria. Outra vantagem, acaba melhorando a qualidade da dieta. Por quê? Porque os alimentos fonte de proteína, eles também são muito ricos em minerais e vitaminas. Uma carne, um ovo, eles são alimentos muito ricos em nutrientes. E se a gente observar, os alimentos que vão ser mais ricos em proteína, geralmente a gente não vai encontrar no supermercado, em embalagem, assim, em pacotinho. Se você for focar em proteína, você não vai conseguir comer muito ultraprocessado. Então, quando você aplica isso, você acaba melhorando a qualidade do que você come. Outra vantagem, evita a perda de massa magra. Outra coisa que às vezes as pessoas acabam esquecendo no emagrecimento, principalmente quem emagrece por conta própria, assim, em casa, não pensa muito nessa questão. Só pensa que o importante é baixar o número da balança, é comer menos. E de repente você está perdendo um monte de peso e metade está sendo massa magra. Aí depois emagrece e fica cheio de flacidez. E aí tenta fazer outras coisas e tal. Mas por quê? Porque perdeu muita massa magra. Mas se o pilar da sua dieta é comer mais proteína, você já está se defendendo contra essa questão da massa magra, de perder massa magra. E como que a gente acaba aplicando isso assim na prática, né? A quantidade de gramas de proteína deve ser maior do que as de energia. E energia é carboidrato mais gordura. Então, por exemplo, se comeu 120 gramas de proteína, você vai comer 120 gramas de energia.
e aí você vai ter uma relação P de 1, vamos dizer assim. Relação P de 1 quer dizer o quê? Que a quantidade de proteína é igual à quantidade de energia. E, na verdade, do que eu vejo, as pessoas nem precisam chegar a uma relação proteína-energia igual a 1. Elas têm que melhorar a relação proteína-energia delas. Geralmente, quem ganhou peso está comendo muita energia e pouca proteína. Se você só melhora um pouquinho, aqui é o 1. Mas se você simplesmente faz isso, a pessoa já vai ter resultado. Pode ser que chegue algum momento que ela precise fazer assim, para chegar no 1. Mas geralmente o que a pessoa precisa é só melhorar um pouco essa relação. Isso aqui é mais um norte para a gente. E se a gente melhora ainda, está no 1, e a pessoa come mais proteína e diminui a energia, talvez ela tenha um resultado ainda melhor. Quanto maior a relação, maior a probabilidade de um resultado melhor. Mas, como eu falei aqui, relação 1 costuma ser o suficiente, às vezes nem disso precisa. E na prática, assim, o que você fala para as pessoas? O que come e o que não come? De cara, vai ter que comer menos ultraprocessado, porque eles são alimentos muito ricos em energia. Quando a gente olha pelo espectro da relação proteína-energia, isso fica bem óbvio. Por exemplo, uma barrinha de cereal tem 78 gramas de carboidrato. Lembra que a gente olhou ali 120 gramas de proteína, 120 gramas de energia? Se a pessoa come uma barrinha de cereal, já comeu ali praticamente 80 gramas de energia, é quase tudo que ela vai comer de energia do dia. Se a pessoa comer uma barrinha de cereal, vai ser difícil ela seguir uma boa relação proteína-energia. Então, ela vai ter que optar por um alimento com menos energia. Outro exemplo, um cookie integral. Isso é só 100 gramas da barrinha. 100 gramas de cookie integral, 74 gramas de carboidrato. Já está ocupando quase tudo que você vai comer de energia no dia e você só comeu uns biscoitinhos ali. Agora, quando você sai dos ultraprocessados, uma melancia, 8 gramas de carboidrato. Pensando que você vai comer 100, 120 gramas de energia no dia, 8 gramas de energia não é nada. Até o arroz, que às vezes a gente fala que é muito rico em carboidrato e tal. Bom, ele tem 27 gramas de carboidrato em 100 gramas. É muito menos que esse cookie integral, que essa barrinha de cereal. Quando a gente pensa em relação proteína e energia, fica muito difícil da gente colocar esses ultraprocessados, que às vezes até fazem parte de dieta, assim, de nutricionista e tal. Mas a diferença com a comida de verdade é muito grande. A conta não vai fechar. E geralmente quem engorda está comendo muito disso e outros tipos de ultraprocessados. Então o foco realmente tem que ser diminuir o consumo de ultraprocessados. Isso vai fazer sua relação proteína-energia mudar drasticamente. E o que a gente tem que ter em mente aqui? É consenso que dietas com maior percentual de proteína acabam emagrecendo mais. Inclusive, se vocês acompanharem assim, muitos estudos que saem de dieta low carb, geram muita confusão. Que o pessoal que não gosta da low carb reclama, o pessoal que gosta da low carb exalta, ou se o resultado diz que a low carb não foi tão bem, eles reclamam. E qual que é a crítica mais comum com esses estudos e praticamente em qualquer estudo de nutrição? Eles falam o seguinte: mas essa dieta low carb emagreceu mais porque o percentual de proteína foi maior. Foi por isso, não foi porque era low carb. Então, a maioria dos estudos hoje em dia que quer comparar uma dieta com a outra, sempre eles escrevem ali: adequamos as duas dietas ao mesmo percentual de proteína. Mas indiretamente, o que eles querem dizer com isso? Se o percentual de proteína não fosse adequado, é óbvio que a dieta com mais proteína ganharia, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que eu acho que já é consenso, não há muita dúvida disso. Ainda assim, nem todo mundo que diz que quer emagrecer sai com uma prescrição de uma dieta alta em proteína. Não sei bem por quê, porque é uma coisa que, se a gente olhar realmente para os ensaios clínicos randomizados, não há dúvida que a dieta com maior percentual de proteína vai ter um resultado melhor. Também é consenso que não há nenhum efeito negativo em aumentar o consumo de proteína. Toda essa história que proteína faz mal para o rim, para o fígado, ou para os ossos, ou qualquer outra coisa, não tem nenhuma base científica, nenhuma mesmo. E tem vários estudos que demonstram que consumos até altíssimos de proteína são seguros para o rim, para os ossos, etc.
Então, olhando exclusivamente para a literatura, esquecendo o senso comum e mitos que a gente ouve por aí, você não encontra na literatura bons argumentos para não aumentar a proteína. Que aí alguém podia pensar, tá, aumentar a proteína pode ser bom, mas o pessoal vai ter problema no rim. Mas não existe nenhum estudo que demonstre que proteína faz mal ao rim. Inclusive, existem vários que mostram que não interfere em nada. Além disso, tem um outro estudo, um outro ensaio clínico randomizado, muito bacana, que é esse aqui, ele é até recente, acho que 2019, né? Dietas de ultraprocessados causam consumo excessivo de calorias e ganho de peso. Ensaio clínico randomizado ad libitum. O que é ad libitum? Isso é muito importante também, para quem não conhece o termo, anota aí, principalmente estudante, para pesquisar depois. Ad libitum é dietas que as pessoas podem comer à vontade. Porque tem muitos estudos que, assim, os dois grupos comeram 1.200 calorias. Mas tem vários estudos que não. Os dois grupos têm à disposição aqueles alimentos. Qual que vai comer mais e qual vai comer menos. Nesse estudo foi assim, eles pegaram dois grupos, um grupo só tinha alimentos naturais e um grupo só tinha alimentos ultraprocessados. O grupo que ficou nos ultraprocessados comeu 500 calorias a mais em média. O interessante é que nesse estudo, cada grupo ficou 2 semanas em cada dieta, depois eles ficaram um tempo fora e depois eles inverteram. Então, na média de tudo isso, é normal que um ser humano, quando tem uma dieta com mais ultraprocessados, vai em média comer mais. E 500 calorias é uma quantidade considerável. Então, eram as mesmas pessoas que às vezes falam, a pessoa come mais só por problema emocional, a pessoa come mais por X motivo, por causa da genética. O que esse estudo mostrou foi que as mesmas pessoas, quando colocadas em dietas diferentes, comiam mais e comiam menos. Então, se a pessoa está ali no grupo com mais ultraprocessado, nesse estudo era só ultraprocessado, ela comia mais calorias. E por que eu falei que estudo ad libitum é importante? É porque na vida não há controle de calorias. Não adianta ter um estudo que diz que, olha, essa é a melhor dieta do mundo quando você controla para 1.300 calorias. Nada garante que o paciente vai comer exatamente 1.300 calorias na vida dele. Então, por que esses estudos ad libitum são interessantes? Porque é o seguinte, quando você dá essa composição ao seu paciente, ele vai comer menos do que ele costumava comer. Então, eu acho que esses são os estudos mais importantes e talvez os menos valorizados na nutrição, que é muito comum a gente ver, estudo comparou 2 dietas e mostrou que as duas funcionam igual. Só que elas funcionaram igual porque foi controlado que cada grupo só ia comer 1.200 calorias. Mas se não tivesse esse controle, quanto cada grupo comeria dessas dietas? Para mim é uma visão mais interessante, mais prática até. Então, se a gente procurar ensaios clínicos randomizados ad libitum, é uma boa ideia do que vai acontecer na prática com o seu paciente. E a gente tem vários aqui, estudos com alta proteína, só vou ler o primeiro ali. Uma dieta alta em proteína induz a uma redução sustentável de apetite, ad libitum, caloric intake, quantidade de calorias, e perda de aí que falam que aumentando a proteína, às vezes substituindo carboidrato por proteína, você vai ter menos fome e apetite e vai emagrecer comendo ad libitum, sem um controle de calorias. Agora, como a gente orienta essa coisa toda da relação proteína-energia, às vezes pode parecer complicado, a pessoa tem que calcular quanto de proteína tem nisso e naquilo, etc. Uma orientação bem simples aqui. Primeiro passo, metade do prato, fonte de proteína, por exemplo, um peito de frango. Segundo passo, 1/4 do prato você coloca vegetais, salada, esse tipo de alimento que a gente sabe que não tem muita energia. E no último quarto do prato, uma fonte de energia, ou simplificando mais ainda, o que você quiser. Porque o que você quiser ali vai ser só 1/4 do prato, então a gente já está limitando a quantidade dele. E esse prato aqui, ele tem o quê? Peito de frango, legumes ali e arroz e feijão. Será que ele tem boa relação proteína-energia?
Tem sim, porque ele tem 200 gramas de peito de frango, dá 56 de proteína. Abobrinha, berinjela e pepino, 4 gramas de carboidrato. O tipo de coisa que a gente nem precisa calcular muito a quantidade. Você pode colocar um monte disso que vai ter pouca coisa. E ali tem 50 gramas de arroz e 50 gramas de feijão. Afinal, é só um quarto do prato. Deu 21 gramas de carboidrato. Então, somando isso, ficou 56 gramas de proteína e 25 gramas de energia. Ou seja, muito mais proteína do que energia. E viu que é um sistema bem intuitivo de fazer. Não tem muito segredo. Você não precisa de uma calculadora na mão para montar um prato com boa relação proteína-energia. Inclusive, se a pessoa quisesse fazer metade a proteína e na outra metade só esses vegetais, a relação proteína-energia seria melhor ainda. Mas o bom é que a gente tem essa liberdade de colocar ali o quarto do prato, o que a gente quiser, de preferência comida de verdade. Fica muito mais fácil da pessoa seguir. E, bom, quem que aplica essa estratégia? O Ted Neyman, né, que é esse médico que eu comentei, inclusive ele aplicou nele mesmo. E ele é médico americano, ele trabalha com muitos pacientes. Ele trabalha ali, ele é médico mais de linha de frente, atende muito obeso. Nos Estados Unidos tem muita pessoa com problema metabólico. E ele divulga e aplica isso. Eu, inclusive, fiz uma live com ele aqui no Instagram, tá legendado em português. Depois procurem ali no meu IGTV. Aqui no Brasil, a gente tem quem aplique, que é o Dr. Rodrigo Bomeni. Ele é um médico formado na USP, trabalha no Einstein e tem clínica própria. Ele é muito renomado e ele aplica a relação proteína-energia. Ele começou aplicando low carb e depois ele foi vendo que fazia mais sentido você focar na relação proteína-energia do que simplesmente só em low carb. E ele aplica também com sucesso em pacientes. Então, não é uma coisa que eu inventei, nem que eu sou o único que está aplicando isso. Eu peguei isso aí e outras pessoas muito mais renomadas do que eu estão aplicando isso com sucesso. E o que é o protocolo PE? O protocolo PE é o nome do desafio que eu inventei, um desafio de emagrecimento. Eu já tive mais de 500 alunos e com bastante resultado. Eu digo isso realmente porque eu recebo muitos depoimentos de quem aplicou. Eu só vou colocar um exemplo aqui para vocês. Essa é a Cândida. E ela fez o protocolo P em janeiro do ano passado. Ela já havia tentado muitas dietas e ela é uma pessoa bem disciplinada, assim. Ela perdeu 30 quilos durante o ano passado e ela não teve um ano fácil. Ela perdeu o pai, teve filho com Covid, um monte de coisa e ela não saiu do rumo. Hoje ela já está muito mais saudável, nem pensa em mudar de dieta, ver o estilo de vida. Então, eu achei legal mostrar isso para mostrar que é um estilo de alimentação que a pessoa pode realmente levar como um estilo de vida também. Não é só uma intervenção que a ciência diz que é muito boa. Ela é aplicável e dá para a pessoa levar. Tem várias pessoas que eu conheço aí que estão levando o P como estilo de vida. Algumas pessoas que eu vi aqui no meu desafio eram pessoas disciplinadas, mas que elas não tinham resultado com outras estratégias. Já tentaram low carb, cetogênica, cortar caloria, fazer jejum. E o problema é que o pessoal estava comendo muita energia nessas estratégias. O legal da relação proteína-energia é que não é propriamente uma dieta. Você pode aplicar o conceito da relação proteína-energia em qualquer dieta. Então, eu já tive aluna vegetariana que aplicou o PE e emagreceu. Eu já tive aluno que fazia dieta carnívora, só comia alimentos de origem animal, principalmente carne, e não estava emagrecendo. Aplicou o PE, emagreceu. E eu já tive gente que não seguia dieta nenhuma, gente que fazia low carb, que fazia cetogênica, que fazia todo tipo de dieta do CAN, todo tipo. Então, aplica a relação proteína-energia que provavelmente você vai ter um resultado melhor do que você está tendo. E como que é o desafio? Como que eu faço? Eu tento deixar o mais simples possível. No começo do desafio eu não falo nada de calcular coisa e tal. Tanto que a primeira tarefa do desafio é coloca um bife a mais no seu prato. A ideia é essa, você vai aumentar a sua quantidade de proteína e isso vai te fazer comer menos. Então eu tento deixar de uma forma bem simples das pessoas aplicarem. Não começo o desafio falando, olha, todo mundo de aplicativo na mão, vamos calcular certinho aqui.
Eu vou entrando nesses assuntos ao decorrer do desafio, mas eu tento deixar a coisa como, olha, isso aqui é fácil, vamos começar aplicando e não vai ser algo de outro mundo. E uma coisa que eu bato muito na tecla é que eu tento ensinar a pessoa a escolher. Geralmente todo mundo está acostumado a o que pode ou não pode comer. E eu tento ensinar, ó, o que tem muita energia, o que tem pouca energia. Baseado naquilo que eu mostrei mais cedo, a barrinha de cereal não é uma boa opção. Você vai ocupar quase toda a sua energia com um alimento só. E praticamente ninguém acha aquela barrinha tão gostosa. Geralmente o pessoal come porque ela é fit. Então você acaba aprendendo a escolher. Eu falo muito disso. Se você realmente quer ter um estilo de vida e manter uma dieta para sempre, talvez você tenha que subir um degrau e parar de se basear só em lista e cardápio. Você vai ter que ir ali descobrir, banana tem tanto de carboidrato, ou banana não tem tanto carboidrato quanto um chocolate, mas tem mais carboidrato do que uma laranja. Aprender esse tipo de coisa. E não é difícil de aprender isso. Eu já tive alunos de várias idades, até, por exemplo, pessoas de 69 anos, que a pessoa aprendeu essas coisas sem problema. Então, não acho que a gente pode tirar a conclusão que as pessoas não querem ou não vão conseguir aprender isso. Não é muito complexo, gente. É bem fácil. Então, não tem lista de alimentos e nem proibições. Tem muito desafio, né, de internet principalmente, mas tem também nutricionista que faz isso. Olha, você está proibido de comer isso. Nesse desafio, esses alimentos não podem. E eu nunca falo isso. Não tem nenhum alimento proibido. Os alimentos que têm muita energia, se você comer, sua relação não vai dar certo. Então você come de vez em quando. E o dia que você for fazer sua exceção, você nem precisa anotar nada no aplicativo. A exceção você já sabe. E de resto você faz tudo certo ali. E como que é o desafio? Geralmente a pessoa que chega para o desafio, ela já tem algum grau de consciência. Por quê? Porque ela já me acompanha no Instagram. Então isso, eu acho, é uma coisa que eu vejo. Às vezes as pessoas vão no nutricionista, saem de lá e a pessoa não sabe nem escolher o iogurte que o nutricionista botou no cardápio dela. Então eu acho que talvez no futuro, ou talvez seja uma tendência, não sei, acho que tem que ser mais do que só uma consulta, porque eu já tive tanto aluno que já foi em trocentos nutricionistas, gastaram literalmente milhares de reais em médicos e nutricionistas, e de repente num desafio ali de internet, de 15 dias, a pessoa resolveu o problema dela. Por quê? Porque ela aprendeu o que ela tem que fazer. Então, eu acho que agora é muito interessante, por exemplo, você faz a consulta com alguém, e você fala, olha, continua me seguindo nos stories, porque todo dia eu vou estar falando alguma coisa. Tem gente aí que me segue todo dia, então se a pessoa me vê 5 minutos por dia, quanto tempo no mês ela me ouviu falar de nutrição? E serve também como um lembrete. Então eu acho que a coisa vai mais do que simplesmente alguém chegar na sua frente, você passar alguma coisa e ela ir embora. Em uma hora é muito difícil você causar alguma grande mudança em alguém. Então essa coisa da pessoa te acompanhar no dia a dia, e isso até ajuda você, por exemplo, você cria produtos que vão facilitar a vida dessas pessoas. Eu criei um curso de leitura de rótulos. Por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade em ler alguns rótulos, e se a pessoa não sabe ler rótulo, ela não vai escolher bons produtos. E acaba tudo virando um complemento aí, que ajuda a pessoa a chegar no seu objetivo. E outra coisa que eu bato muito na tecla, o objetivo aqui é o controle da fome. A gente tem que controlar a sua fome para você conseguir seguir a dieta sem sofrer. E a gente controla a fome melhorando a qualidade do que você come. Então, eu bato muito nisso. O pessoal às vezes chega no desafio com medo de comer. E eu falo, olha, não tem quantidades. Eu não falo em quantidades aqui, não é uma prescrição. Você tem que comer até você não ter fome. E se você priorizar a proteína, você vai encontrar isso. Então, basicamente é isso que eu falo no desafio. E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre relação proteína e energia. Queria agradecer à Faculdade Alfa Unipac por ter me convidado, mesmo eu sendo um estudante. Foi bem surpreendente para mim. E a gente ouve às vezes tanto que as faculdades têm mente fechada e não sei o quê. E essa está mostrando que não é assim.
Até falei brincando ali com a Karine que se fosse faculdade 100% presencial, eu até poderia me transferir para lá, porque realmente é uma abordagem muito bacana. E agora eu vou abrir aqui um espaço para vocês tirarem as dúvidas sobre tudo que eu falei aqui e falar o que vocês acharam. Vamos colocar aqui. Bom, pessoal, é isso. O que vocês acharam da live? Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver a solicitação da Karine. Deixa eu adicionar ela aqui. A Ana Paula falou adorei. A Cláudia falou parabéns. Elaine gostou. Quero saber principalmente dos alunos que vieram da faculdade, porque eu sei que os meus seguidores vão puxar meu saco aí, mas o pessoal que não me conhecia, o que acharam desse conceito e o que você achou, Karine? Nossa, excelente, né? Como eu te disse, você sabe, eu já te sigo, né? Acompanho, sou uma das pessoas que está aí direto acompanhando seus stories. Nem sempre dá para assistir suas lives por causa do serviço, né, Felipe? Mas o que dá para ver, eu tô sempre acompanhando e aplicando algumas coisas em sala de aula, como eu te falei, que os meus alunos estão aí, né, turma? Hoje mesmo nós falamos um pouquinho sobre isso. E uma coisa que você perguntou, ele sabe o que são estudos randomizados, viu? A professora Elaine é a professora de nutrição experimental. E aí ela, com certeza eles sabem. Se falar que não sabe é mentira. Ela vai cobrar deles. Mas muito bacana, sabe, Felipe, a forma como você abordou, né, com muita tranquilidade, com uma linguagem bem tranquila para os nossos alunos, que você vai ver que nós temos alunos aí do 2º ao 7º período. Eu tenho certeza que todo mundo compreendeu o que você falou, né? E que realmente a gente pode aplicar. Tem alunos formados aí, ex-alunos, como o Yuri, que fez um comentário, que atendem em consultório, então já é mais uma estratégia que ele pode utilizar. Eu entendo, assim, que o nutricionista, ele tem que utilizar das diversas formas aí para poder alcançar o que o paciente, né, quer. Porque às vezes é um paciente que não quer esse tipo de estratégia, é um paciente que quer uma low carb, ou um paciente que quer só um jejum intermitente. Então, o nutricionista ele tem que entender de tudo, né? E essa estratégia que você passou pra gente, que eu conheci através do seu Instagram, eu tenho certeza também que vai ser de grande valia, tanto para quem já formou e que não conhecia, eu te garanto que tem muito nutricionista que não conhecia essa estratégia, quanto para os nossos alunos aí, né? Os que estão formando e os que entraram. Uma estratégia aí que eles podem até aplicar na vida deles, para servir de experimento, né? Vamos ver se dá certo. Porque você foi muito feliz em dizer, e muito claro, da importância dos nutrientes, né, Felipe? Não é só uma questão de ser proteína, não é só uma questão de carboidrato, né, de lipídio, mas uma questão de nutrientes. A importância aí de você ter uma alimentação quanto mais natural, melhor. Eu gosto de falar com eles, desembalem mais e descasquem menos, né? A melhor alimentação é aquela que você encontra no açougue e no verdurão, não é isso? Então, assim, você foi muito bacana a sua fala. Eu te agradeço por ter aceitado o convite, né, da Alcunipac, de Teoflotone. E vamos fazer mais parcerias, né, Felipe? Quem sabe você participa de outras lives aí. Nós vamos promover outras lives, não é no segmento que você trabalha, mas nós vamos ter lives aí na área de marketing e nutrição. Talvez para você seja uma coisa interessante. Tem uma repórter, uma jornalista da Record, que vai fazer uma live com a gente. Depois eu passo o link se você quiser participar. Tem também uma outra live sobre fermentação natural. Também acho, assim, importantíssimo, né? Então, tem várias coisas aí que a nutrição está preparando para que o nosso egresso, ele forme capacitado para trabalhar nas diversas formas, né? Um profissional realmente generalista. Obrigada, e vamos ver o que os alunos têm aí de perguntas para você. Obrigado por tudo que você falou, realmente eu concordo. Inclusive, a gente já tem cada vez mais embasamento científico, que essa coisa de
feira e açougue não é só um papo meio natureba. Cada vez saem mais estudos demonstrando que realmente é melhor focar nisso. Até veio uma pergunta aqui, esse protocolo pode ser aplicado a longo prazo? Pode sim, porque simplesmente você vai estar aumentando sua porcentagem de proteína na dieta. E não deu tempo de eu mostrar aqui, mas tem alguns estudos que mostram que, em média, essas tribos tradicionais, tribo tradicional, vamos dizer assim, são índios que vivem ainda na natureza ali, e tem vários estudiosos aí que mostram que eles têm uma saúde metabólica ótima. E a porcentagem de proteína dessas tribos costuma ser muito maior do que a gente tem. Tem um estudo aí que fala que eles têm por volta de 30% de proteína na dieta, quando que a gente aqui na cidade geralmente tem 14, 15, depende do país, até 12. Então, pode ser aplicado a longo prazo, sim, sem problema nenhum. Tem pessoas aí que já estão aplicando mais de um ano. E você vai regulando pela fome, né? Dependendo do seu peso, você vai ter mais ou menos fome. E como a gente não foca muito em quantidade, a gente foca mais na proporção de proteína e energia, você vai regulando, confiando no seu corpo quando você dá os alimentos corretos. Porque como a gente viu ali da ecologia nutricional, nosso corpo ele sabe delimitar as coisas quando a gente dá as coisas certas. Eles até colocam no livro um experimento também que eles fizeram com um macaco ali, que eles viram que o macaco come na natureza, e aí eles fizeram um teste deixando dezenas de frutas diferentes para ele ali. E ele foi pegando e no final ele comia mais ou menos a mesma proporção que ele comia na natureza. Então a gente tem esse instinto de saber comer certo. O problema é quando a gente mistura esses alimentos que aí a gente não sabe lidar muito bem com eles. São os ultraprocessados. Tem até um capítulo do livro que ele fala muito disso, como os ultraprocessados, eles bagunçam um pouco esses nossos apetites e nossa capacidade de sentir saciedade, etc. Não sei se eu ouvi, você disse sua primeira formação. Minha primeira formação não tem nada a ver com nutrição, é design de interface digital. Me ajuda até um pouco a fazer algumas imagens que eu faço aqui no perfil, as imagens dos slides eu que faço. Mas não teve nada a ver com nutrição. Essa estratégia ela precisa ter o acompanhamento de muito exercício físico? Não precisa, ela não precisa ter acompanhamento de exercício físico. Agora, pensando em saúde, qualquer estratégia precisaria ter acompanhamento de exercício físico. Eu acho que eu pode até dizer, se é uma estratégia alta em proteína, e se você fizer exercício físico, você vai ter mais benefício ainda, porque você vai poder manter sua musculatura e até ganhar um pouco durante esse processo de emagrecimento. Então, não tem obrigatoriedade, mas independente da dieta que você faça, acho que não tem nenhuma dieta que você não se beneficie fazendo exercício físico. Ainda mais na pandemia em casa, acho que 5 minutos de agachamento e flexão já faz uma baita diferença para qualquer pessoa. Quando vai ter o desafio? Deixa eu só contar uma coisa aqui que eu não falei na apresentação. Dia 17 de março eu vou começar uma série de lives chamada Jornada do Emagrecimento Descomplicado, que eu vou realmente ensinar tudo que eu sei em relação a essa questão do proteína e energia. Vou para um lado até mais prático do que eu falei hoje. E vou falar de vários conceitos, então fiquem ligados aí do dia 17 ao dia 21. Eu vou fazer essa série, dessa jornada, e depois eu vou abrir as inscrições para o protocolo PE. Onde podemos encontrar mais estudos sobre o PE? Olha, não existem, na verdade, estudos diretos sobre o PE. O que existem são estudos com dietas de alta proteína e os estudos sobre ecologia nutricional e sobre um conceito chamado Protein Leverage Hypothesis, ou Protein Leverage, que significa alavancagem proteica. Não tem uma tradução muito oficial disso. E essa teoria aí é essa teoria de que comer menos proteína faz a gente comer mais. Na verdade, não é uma teoria, isso já é comprovado. Agora, a Protein Leverage Hypothesis é a hipótese de que a obesidade explodiu nos humanos por causa da diluição da proteína. E é meio complicado a gente provar que uma coisa aconteceu por causa disso. Talvez tenha vários fatores, mas com certeza esse é um dos fatores.
Então você pode procurar por isso. É, Bom, alguém mais tem alguma dúvida em relação à apresentação, ao PE, esse tipo de coisa? A Márcia aqui, nem é dúvida, né? Ela tá falando sobre não tem problema de emagrecer e tal. Márcia, entra na jornada de emagrecimento, tá lá o link na minha bio. Vou falar muito sobre isso. Geralmente a pessoa não engorda só por causa de doce. São vários fatores. Provavelmente está comendo pouca proteína também. E você vai ver que você não precisa necessariamente restringir as coisas para você conseguir emagrecer. É questão mais de um equilíbrio. Bom, Karine, você quer perguntar alguma coisa ou dar algum recado? Ou a Elaine também que está aí acompanhando. Eu quero agradecer, né, a presença dos nossos alunos aí, estão em peso, nossos ex-alunos, nutricionistas, seus seguidores que estão participando aí também da live. É muito bom, né, compartilhar conhecimentos para ajudar nossos alunos a formar, né, ter um raciocínio crítico aí com relação a isso. Como você falou, não existe um estudo específico falando sobre esse protocolo, que inclusive você criou esse nome, né, Felipe? Mas existem vários estudos falando da importância da proteína, né, e da redução aí do carboidrato. Como eu estou antenada com os meninos nas aulas de obesidade, quem tiver aí, dá um oizinho ou comenta alguma coisa. Nós trabalhamos, né, falamos um pouco da low carb, não falamos do seu protocolo, porque ia ter a live, né, com você. Inclusive, falamos um pouco de alguns dados que estão bem defasados, sabe, Felipe? Inclusive com relação, por exemplo, à síndrome metabólica, eles falam a questão do carboidrato até 60%, então tem algumas coisas que não estão defasadas, mas como são diretrizes brasileiras, né, a gente tem que respeitar e comentar com os alunos e fazer uma discussão, né? Então, tudo é discutido nesse mundo novo, com informação nova, com novos experimentos, e o conhecimento, ele é muito importante, né? Então, estar antenado ao que tem aí de novo, entre aspas, né? A tudo que a gente pode trabalhar com o paciente é importante. E você brilhou, né? Você brilhou nessa noite de aqui pra gente, pro pessoal da Alfunipar. Eu fico muito grata e te convido, pós-pandemia, a vir aqui. Você é de onde? Eu nem te perguntei, Felipe, de onde você Eu é. sou de São Paulo, capital. Ah, olha, então nós temos um paulista aqui fazendo uma live para os mineiros, né? Mas então sinta-se convidado, viu? E muito obrigada. Se a professora Elaine quiser falar alguma coisa, aí ela pode solicitar. Isso que você falou da diretriz, até dentro da diretriz a gente acaba tendo uma margem, porque é até 60%, mas também tem o limite mínimo de carboidrato. E uma coisa que eu acho legal da gente observar na prática é que para de repente atingir uns 50%, uns 60% de carboidrato na dieta de alguém, se você só colocar frutas e raízes, por exemplo, você não vai conseguir atingir essa quantidade. A pessoa vai ter que comer muito para chegar nisso. Então, você acaba meio sendo forçado a adicionar ultraprocessados. E isso não pode ser uma opção saudável, né? Até dentro da low carb, eu falo muito disso aqui no meu perfil, também não acho que o caminho é demonizar excessivamente os carboidratos. Porque eu tenho muito aluno que chega no meu desafio que já come pouco carboidrato, mas está comendo muita gordura. E quando a gente pensa no protocolo PE, a gente pensa em energia mesmo. A pessoa tem que diminuir a quantidade de energia, seja carboidrato, seja gordura, e priorizar mais a proteína. Exatamente. Né? Então, aí a gente vê a importância do carboidrato, né, Felipe? Ele também tem seu pedestal aí, o negócio é a gente controlar mesmo, né? Fazer esse controle, essa distribuição aí, como você usa no seu protocolo. Eu acho que escolhendo uma boa qualidade de alimento, você já está ao mesmo tempo reduzindo, né? Igual eu mostrei ali, a barrinha de cereal tem 78 gramas de carboidrato. Melancia, que às vezes o pessoal fala que é rica em carboidrato, tem só 8. Então, se a pessoa come melancia, ela não vai ter uma quantidade de carboidrato tão alta.
Bom, e obrigado Com novamente. certeza. E vamos ver se um dia eu vou aí para falar com vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite. E vou ficar de olho aí nessas lives que você sugeriu. E Vou alguém me mandar mandou para aí, você. me manda. Todo domingo, desde a manhã, eu faço uma live também. É mais voltado para as pessoas que querem emagrecer. Mas é isso. Então, Obrigado, então. Veio agora uma pergunta. Diabetes pode fazer esse protocolo? Eu penso o seguinte: se é uma pessoa que está ali com uma diabetes descompassada, ela tem que realmente controlar bem os carboidratos para de repente conseguir tirar os remédios e a insulina. Mas um diabético, mais do que tudo, tem que perder peso, porque o que leva a diabetes acaba sendo o excesso de gordura. Então, um diabético pode sim fazer esse protocolo. Só tem que ver direitinho aí em que situação a pessoa tá, mas diminuir a energia, aumentar a proteína é uma coisa que o diabético deve fazer sim. você falou do diabetes aí, Felipe. Nós vamos ter uma live depois sobre diabetes. E quando a gente trata o paciente diabético tipo 2 e o tipo 1, tem uma diferença para a gente trabalhar, né? Ah, Que aí com você vai certeza. verificar outros 500. Aí eu vou te Sim. convidar para assistir essa live, viu? Que você vai gostar bastante, que é uma profissional de saúde que trabalha com diabetes, ela é uma mãe pâncreas, né? Que geralmente a gente chama, as mães, elas se chamam de mãe pâncreas, né? Porque tem o filho diabético. E aí tem toda uma questão dessa relacionada a carboidrato, a controle glicêmico. Então, acho muito interessante para você assistir. Depois eu mando o link para você, tá Ah, com bom? certeza. Eu falei mais para diabetes tipo 2, mas eu já tive alunos Isso, dos isso. dois tipos. Se a pessoa tem diabetes tipo 1 e está com sobrepeso, pode aplicar. Diabetes tipo 2, geralmente a pessoa já tem o sobrepeso. Então é uma dieta que serve para emagrecimento em Isso. geral. Bom, Com certeza. então acho que é isso. Obrigado a todo mundo. Convido novamente o pessoal para estar aqui na jornada de 17. E vou estar de olho aí nas lives que você me mandar. Obrigado novamente. E até mais, pessoal. Se alguém depois quiser mandar alguma coisa, pode mandar por direct. A caixinha de perguntas eu sempre deixo nos stories. Então, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite novamente. Fiquei muito feliz. E é isso, pessoal. A gente se vê por E aí no convide Instagram. eles para te seguirem, Felipe. Ah, tá bom. Tem muita coisa bacana no seu Insta, né? Eu posto diariamente nos stories e faço, sei lá, pelo menos um post por semana aí com bastante coisa. Tem bastante coisa aí no meu perfil, podem dar uma olhada. Quem quiser, gostou da live, pode me seguir. Isso. Brigadão, viu? Um abraço para você. Obrigado. E Tchau. Boa sucesso. noite. Tchau. Obrigado. Boa noite.